Jó, capítulo 1. Deixa eu explicar para os irmãos como nós vamos caminhar nessa longa jornada, né? O livro de Jó, ele tem uma história grande e nós vamos estudar por tópicos, né? Temas que podem nos fazer entender melhor a história de Jó, tudo mais. Tem várias formas de você estudar um livro, versículo por versículo, tópicos, e assim a gente vai estudando. Eu decidi me basear no livro do Hernando Dias Lopes e separar o livro de Jó por alguns temas, né? E conforme eu disse lá no grupo, né, da igreja e também nas redes sociais, nós vamos separar em 3 blocos o livro de Jó. O primeiro bloco, nós vamos começar hoje falando sobre Jó, um homem abençoado por Deus. E dentro desse bloco, a gente vai falar em vários subtemas, né? O tema de hoje é que Jó era um homem abençoado por Deus, porque Jó era um homem íntegro no meio de uma geração perversa. Semana que vem, nós vamos continuar falando de Jó, da vida de Jó antes da provação, ou seja, Jó sendo um cara abençoado por Deus, num outro tema, numa outra perspectiva, né? No segundo bloco, a gente vai falar de Jó como alguém provado por Deus, provado com a permissão de Deus, né? E no último, o Jó, um homem restaurado por Deus, tá certo? Então a gente vai aí caminhando ao longo do ano acerca do livro de Jó. Eu espero, sinceramente, que você aqui no templo ou de maneira remota, online, possa aprender muita coisa com o livro de Jó, né? E a primeira coisa que a gente precisa destacar acerca do livro de Jó é que a vida de Jó, ela ainda é um grande mistério, uma das histórias mais empolgantes da história bíblica, né? A gente vê várias interpretações, várias suposições, porque a história de Jó é uma história intrigante, é uma história que nos chama a atenção pelo grau de ação que tem na vida de Jó, né? É uma história que foi contada e é contada ao longo da história da igreja e continuará sendo contada e ensinada através dos séculos. Tem servido de inspiração para milhões e milhões e milhões de crentes que, assim como Jó, atravessam o vale escuro das provações. É na provação que a gente se sente às vezes só, a gente às vezes sente-se abandonado por Deus. É na provação que a gente fala e às vezes aparentemente Deus não nos responde, Deus fica em silêncio. E a história de Jó tem esses momentos em que a gente percebe nitidamente em que em alguns momentos Deus se cala diante das nossas provações. Então nessa primeira parte nós vamos falar da vida de Jó antes da provação. Ele era um homem muito abençoado por Deus. A gente vê logo no primeiro versículo de Jó, né, que ele era um homem íntegro. Olha só, o primeiro versículo de Jó. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. O caráter de Jó era um caráter sem mancha, uma vida justa
e o seu testemunho era irrepreensível. Era um testemunho em que ninguém tinha o que falar contra Jó. E a gente vai ver ao longo aí desse ano, de fato, como Jó ele era íntegro, justo. A gente percebe o caráter de um crente quando ele está passando na provação. O caráter cristão e o caráter humano também, né? A gente vê como o cristão ele é de verdade quando ele está passando na provação. O testemunho de Jó era tão irrepreensível que até o próprio Deus enaltece Jó quando está sendo, vamos assim dizer, entre aspas, visitado por Lúcifer no meio dos anjos, né? O Senhor destaca as virtudes de Jó diante de Lúcifer. Imagina alguém assim, né? Em que o próprio Deus tem o orgulho, né? O privilégio de apresentar com honra: viste meu servo Jó. É assim que Deus começa a sua apresentação de Jó para Lúcifer. Piedade, boa reputação eram as características da vida de Jó. E é assim que a Bíblia descreve Jó: um homem, não é isso? Havia um homem. E esse aqui é o primeiro tópico que eu queria destacar hoje. Jó era um homem normal, mortal, natural, como eu e você. Jó não era um super-homem, Jó não era um gigante imbatível, Jó não era um anjo, Jó não era um mito, como alguns querem assim dizer. Alguns críticos, céticos, né, incrédulos, querem apontar ainda que Jó era um personagem, uma figura da mitologia hebraica. Não, a Bíblia diz que Jó era um homem, havia um homem chamado Jó. Homem, ser humano, sensível, frágil, como eu e você. Ao longo da história a gente vai ver que Jó era alguém sensível, frágil, completamente humano, como eu e você, mas com uma estrutura moral e espiritual forte como uma rocha. Jó, ele mostra para nós que nós somos limitados, nós somos sensíveis, nós somos frágeis, mas Jó também mostra que apesar disso nós podemos ter uma moral espiritual, uma estrutura espiritual forte como uma pedra. Jó ele não se dobrou diante da adversidade. Jó ele não se corrompeu diante da adversidade. A ética cristã de Jó, ela não mudou de acordo com a situação. Já viu com aquele crente que ele só está bem com Deus quando as coisas estão bem, quando está tudo favorável? Quando está tranquilo, quando está favorável, é glória a Deus, aleluia. Quando não está tranquilo, quando não está favorável, ele some da igreja. Ele fala mal do pastor, ele fala mal do líder do departamento, ele fala mal da denominação, ele fala mal da chuva, ele fala mal do sol, ele fala mal da planta, ele fala mal da pedra, porque não está tranquilo, não está favorável. Não está. Jó, ele nos mostra que a ética dele não muda de acordo com as situações. Ele não é um camaleão. Não. Jó permanece firme na sua moral e na sua conduta, na sua integridade, independente da situação que ele esteja passando. Mesmo sendo açoitado pelo vento da tribulação, mesmo sendo golpeado até o chão, de maneira intensa, de maneira cruel, vil, mesmo abandonado pelas pessoas mais allegadas, veja bem, mesmo abandonado
pelas pessoas mais chegadas, mais achegadas, ele se agarrou em Deus. Ele se agarrou em Deus. No momento de maior abandono de Jó emite uma frase que fica conhecida como a frase célebre do seu livro. Muitas pessoas não leram o livro de Jó, mas conhecem essa expressão de Jó, que está lá em Jó 19. Vamos lá rapidinho. Jó 19, 25 a 27. A gente vai chegar lá em algum momento, mas eu precisava destacar isso. No momento da sua tribulação mais forte, quando o inimigo empreende suas forças mais algozes contra ele, ele chega e diz: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Jó 19, 25 a 27. O 26 agora. E depois que o meu corpo tivesse decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Jó, ele não esperava mais nada da vida da terra. Jó, ele como um verdadeiro cristão, é óbvio que aqui a gente está falando numa linguagem atual, naquela época não existia essa linguagem, cristão, crente, e sim, alguém temente a Deus. A gente precisa também apontar que Jó, ele é da época dos patriarcas, né? Moisés, Abraão, tá certo? Apesar de estar aqui antes do livro de Salmos. Por que ele está aqui? Porque a Bíblia é organizada por grupos de livros. Os livros históricos, o Pentateuco, os livros da lei, e depois os livros poéticos. Começa com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então, por isso que Jó está aqui. Mas o personagem Jó, ele remonta à época de Moisés, Abraão, o patriarca. E a gente vê logo isso nos primeiros versículos, que ele oferecia holocaustos. Prática muito comum da época patriarcal. Então, Jó, no momento mais forte da sua provação, ele não se dobra, ele não tem a sua ética maculada, ele não pronuncia palavra de revolta contra Deus, mas antes do que fazer isso, ele ergue a sua voz e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Este é Jó, homem íntegro, inabalável na sua fé. O mundo, irmãos, precisa de homens assim. Homens como Jó, íntegros e verdadeiros. E é por isso que o estudo de hoje aponta Jó como um homem íntegro no meio de uma geração perversa. Porque a gente vai ver que Uz era uma cidade gentia, uma cidade que não conhecia Deus, corrupta nos seus costumes, nos seus atos, mas Jó permanece íntegro na sua fé. E o mundo de hoje precisa de homens como Jó, homens de fé inabalável em Deus, com valores morais inegociáveis. É de homens assim que o mundo precisa, é de homens assim que a igreja de Cristo precisa, homens íntegros e verdadeiros, de uma moral irrefutável. As famílias também de hoje precisam de homens íntegros e verdadeiros assim, porque ao contrário disso que nós temos hoje, o que nós vemos hoje, irmãos, é uma escassez de homem, com toda
expressão que essa palavra pode trazer. O que temos hoje é uma escassez de homens dignos de serem imitados. Mostra uma referência de homem a ser imitado hoje. Difícil. Difícil. O que nós temos hoje como referência são homens efeminados, homens com trajes de mulheres, homens que não honram as calças que vestem, quando é que vestem calças, né? Essas são as referências de homem que o mundo traz. E essas são as referências de homens que muitas igrejas estão adotando para dentro de si, no seio da sua comunidade. Precisamos, no mundo e nas nossas famílias, de homens verdadeiros e íntegros como Jó. Há um tempo atrás, um apresentador de televisão trouxe uma reflexão engraçada, mas verdadeira. Ele disse o seguinte: no meio da sua programação, ele falou: como é que a gente ajusta um país como esse, em que o homem mais bonito do Brasil é uma mulher, e a mulher mais bonita do Brasil é um homem? E terminou dizendo que, na época, o homem mais honesto do país estava preso. Como é que a gente pode ajustar um país como esse, com os valores e os morais invertidos, completamente trocados? Aquele que alguns reputam como mais honesto estava preso com todas as provas. Aqueles em que a mídia coloca como o homem mais bonito, na verdade não é homem, é mulher. E aquele que a mídia coloca como a mulher mais bonita não é mulher, é homem. Que coisa doida esse país, gente. Aonde nós vamos parar? O mundo, o Brasil, as igrejas, as famílias precisam de homens como Jó. Homens íntegros e verdadeiros. Nós temos homens hoje de todas as espécies, ricos, fortes, influencers, coaching, cultos, espertos, malandros, corruptos, violentos, monstros, né, que matam mulheres, que assassinam crianças, que violentam crianças. Nós temos homens de todas as espécies, mas faltam homens que sejam fiéis à palavra de Deus, aos padrões fiéis de Deus da sua palavra. Faltam homens hoje de referência no mundo para aquilo que é certo. Faltam homens que sejam padrão de procedimento no amor e na pureza e na fé. Falta hoje essa referência de homens assim. Infelizmente, o mundo caminha de fato para o fim. E não é por causa da pandemia, não é por causa da vacina. O mundo caminha para o fim porque nós estamos muito perto do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Os padrões completamente invertidos. E não é isso, não foi isso que Deus planejou para a humanidade. O texto diz ainda, irmãos, que a gente leu hoje, que Jó era da terra de Uz. Ou seja, Jó era de uma terra gentílica, que não era do povo hebreu. Uz era uma terra de muitos deuses, sem nenhum parâmetro religioso, cultural, nada, absolutamente nada. Nada que levasse aquele povo a uma vida de retidão, de piedade. Uz era uma cidade completamente promíscua em relação a Deus. Tinham muitos deuses, mas não tinha Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Entretanto, na contramão daquela cultura em que ele vivia, Jó vivia uma vida de retidão e de piedade diante de Deus.
Jó, na contramão de um povo que anda com o diabo, ele anda na contramão, andando com Deus, no meio de uma geração pervertida e má. Será que nós temos coragem? Será que nós somos homens e mulheres de Deus para andar na contramão da sociedade pagã, da sociedade corrupta e da sociedade imoral que nós vivemos? Será que nós temos peito ainda, assim como Jó, para sermos íntegros no meio de uma geração perdida e perversa como a nossa? Será? Os padrões estão tão invertidos que o normal agora são as mulheres serem as conquistadoras e os homens fugirem das mulheres. Fugindo até a ponto de se atracarem entre si, né? Que mundo é esse? Esse é o mundo sem Deus, o mundo de inversão de valores, o mundo em que um discurso de padrão bíblico já é considerado como um discurso de ódio, e um discurso de afronta é chamado de ódio do bem. Esse é o mundo em que vivemos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai melhorar, vai piorar. Não vai melhorar. Não espere que a política melhore, que os políticos melhorem. Não espere isso. É daqui para pior até a volta de Cristo. Quanto a nós, devemos permanecer firmes na nossa moralidade espiritual, na nossa integridade de fé, sendo, assim como Jó, perseverantes na conduta cristã. Jó era íntegro em meio a uma sociedade completamente rendida ao pecado, reto numa sociedade completamente corrupta. Será que a gente consegue ser reto numa sociedade completamente corrupta? Ontem aconteceu uma situação interessante lá no meu trabalho. Eu trabalho numa drogaria, vocês não sabem, aí o entregador chegou todo feliz, coitado, com 2 potes de sorvete. Quem me conhece sabe que eu amo sorvete. Gosto muito de sorvete. E ele chegou lá com 2 potes de sorvete, alegre, contente. Olha o que eu trouxe nesse calor. Olha o que eu trouxe. Eu bobinho achando que ele tinha comprado para a gente, né? Não, é que o caminhão, o cara passou, o caminhão de coisa de sorvete passou em alta velocidade ali no quebra-mola, e a porta traseira abriu e caiu esses 2 potes, eu peguei. E aí o pessoal começou a comer. E aí, Felipe, você não vai comer ou não? Os irmãos podem perguntar: você não estava afim de comer? Estava com vontade de comer. Estava com vontade de comer o danado do sorvete que caiu do caminhão do bolso dele. Mas eu não comi. Um calor que Deus dava naquela farmácia. E todo mundo comendo sorvete. E eu olhando todo mundo comendo sorvete. Você não quer, Felipe? Não, eu não quero, gente. Mas por dentro eu queria. Só de raiva eu saí da farmácia, passei no mercado, comprei um pote de sorvete. E me entupi de sorvete em casa. E nós não é fácil se manter reto numa sociedade corrupta e que ela mesma nem sabe o quão corrupta ela é. Esse é o problema. O maior problema de uma sociedade corrupta é quando ela não reconhece a gravidade da sua corrupção. O problema não está em Brasília. O problema está no seu trabalho, no meu trabalho, na sua condução, no seu vizinho. É ali que está o problema. O problema está do nosso lado. O menino que pega 2 potes de sorvete que cai no caminhão de um trabalhador, se estivesse em Brasília, roubaria da mesma maneira aqueles que estão lá fazendo a mesma coisa. Qual é o grau de comprometimento nosso
com a nossa fé? A que ponto nós podemos, qual é o valor da nossa fé? Um copo de sorvete? Um pote de sorvete? Uma luz roubada na light? Um gato net? Qual é o preço da nossa fé? Quanto é que vale a nossa fé? A fé e a moral de Jó não tinham preço. Como falas uma louca mulher, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Moral incorruptível, moral firmada na palavra, moral firmada na consciência de que existe um Criador e que rege tudo aquilo que está ali. Jó era um homem reto numa sociedade corrupta, e é isso que nós devemos ser. E quero concluir dizendo que Jó é a prova cabal de que o homem não é produto do meio, o homem não é resultado, o homem não é uma influência do meio que ele vive, como alguns queriam dizer há um tempo atrás, e alguns ainda defendem essa tese hoje, de que o homem é produto do meio, o homem é resultado das suas experiências exteriores. Não. Jó é a prova cabal de que é o homem que corrompe o meio. Porque se o homem fosse produto do meio, nós estaríamos ainda onde? No Éden. Porque o homem foi criado para um ambiente perfeito, um ambiente criado por Deus, para que ele vivesse em harmonia com o Pai. Quem foi que corrompeu o meio? O homem ou o meio que corrompeu o homem? Foi o homem que corrompeu o meio. Quem se tornou maldito por causa de quem? A terra se tornou maldita por causa do homem, ou o homem se tornou maldito por causa da terra? A terra se tornou maldita por causa do homem. Por que temos pestes? Porque Deus é injusto? Não, porque o homem é pecador. Por que temos pandemias, terremotos, desgraças? Por causa de Deus? É Deus que é ruim? Não. O homem que corrompeu a natureza perfeita criada por Deus. Não é o poder que corrompe o homem. Na verdade, o nosso meio só revela aqueles que são corruptíveis. Já viu aquele ditado? Dá poder para alguém para você conhecer a pessoa? É o poder que corrompe? Não, não é. O poder só revela quem já é corrupto. Só isso. Mas Jó mostra que a graça de Deus, ela não está separada para um povo específico. Apesar de gentio, apesar de não hebreu, Jó, ele foi alcançado pela graça de Deus. Mas pastor, você está falando de graça no Antigo Testamento? Sim, sim. A graça de Deus, ela vem desde o Antigo Testamento. O fato de Jó se apresentar como um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal, é totalmente ato da graça de Deus na vida de um homem. E a gente vai ver que apesar disso, Jó era falho, teve falhas. Em alguns momentos, Jó aponta a sua humanidade e Deus chama Jó para uma conversa. Que para mim é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, capítulo 38, eu acho que até o 40 de Jó, quando Jó pensa colocar Deus contra a parede, e Deus joga Jó no chão com uma simples pergunta: aonde você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Aí pronto, Deus começa uma série de perguntas para Jó, e Jó não consegue responder a nenhuma delas. A história de Jó é fantástica.
Porque a história de Jó mostra o limite do poder humano diante do ilimitado poder de Deus. Jó, assim como Moisés, Abraão e outros patriarcas, Noé, foi encontrado fiel no meio de uma geração completamente infiel. É de homens como Jó que precisamos forjar nas nossas casas. Os nossos filhos precisam ser com a integridade de Jó. Você e eu precisamos ter o nosso caráter cristão, assim como o caráter de Jó. Precisamos ter a nossa fé inegociável, a nossa moral sem mancha e a nossa vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos abençoe nessa palavra de hoje. Semana que vem daremos continuidade, dando seguimento a uma outra análise da vida de Jó. Vamos orar, vamos ficar em pé, e que você possa criar a curiosidade de começar a ler o livro de Jó. Se você nunca leu, comece a ler. Se você já leu, leia de novo. Faça ponderações, e assim a gente vai aprendendo com Jó a como ser crentes no meio de uma geração corrupta.